Cura da criança interior, vamos lá para um vídeo que trabalha a questão da criança interior, ok? Já foi feito faz um tempo e é muito relevante esse aspecto, porque quando a nossa criança ela tá ferida, né? Quando não temos as questões de infância, que já trazemos de outras vidas, ou inconsciente, mal resolvidas, nós podemos prejudicar todo o nosso processo de manifestação nesse plano. Então vamos lá. Primeira opção, borboleta roxa. Segunda opção, golfinho de cristal. Terceira opção, coraçãozinho. Quarta opção, obelisco de ágata azul. Quinta opção, maçã vermelha. Pode escolher mais de uma opção. Todas as opções podem ter mensagens para você. O importante é esse trabalho de cura da criança interior, integração, entendimento das situações que eventualmente que a sua criança interna precisa resolver para que você entre num espaço melhor. Aqui é uma época de transformação, de sair do casulo. Não dá para ficar metade no casulo, com uma asa, corpo no casulo com uma asa para fora. Muita energia de Arcanjo Miguel hoje, né, muito forte, principalmente nessa opção, tá, do Mestre Jesus, do Mestre Ananda, certo? Que não se apresenta mais como Mestre Jesus, porque ele é ascenso. Então, assim, tem algumas canalizações que falam, eu sou Jesus, não é o Arcanjo Miguel e nem o Mestre Sananda, tá? Agora, quando eu sou o Mestre Sananda, o Jesus ascensionado, né? Aquele que foi conhecido como Jesus de Nazaré, tá? Aí tá falando do Arcanjo Miguel, nesse espaço de ascensão. Então, vamos lá, cura da criança interior. Aqui tem muita coisa que nesse planeta que tá fora do aspecto em que sempre na tua vida que exista um planejamento para você sair de uma torre, assumir riscos, tá? Né? É sobre encontrar o pote de ouro no final do arco-íris, mas para que isso se dê, precisa assumir os riscos. A Bela e a Fera. Então, fala muito de manifestação de amor, amor verdadeiro, a guia de corações. Então, esse espaço da seu bem-amado de guarda, algum mestre espiritual, alguma pessoa, algum ser ou consciência que você tenha relevância, né, ou um centro de conexão maior, te levar para esse espaço e é muito mestre interno também a sua intuição, de encontrar o amor, ou de seguir o amor, ou de vivenciar o amor, ou de superar estágios onde o amor parece impossível, ou onde o amor parece que não é o seu lugar de manifestação, enfim, onde a coisa não está funcionando necessariamente, porque a Bela e a Fera, nesse deck, ela fala muito de encontrar a beleza interior. Porque a Bela, né, ela foi obrigada a estar com a Fera. Ela esteve com a Fera nesse deck aqui, ele fala muito dessa questão. Esse aqui é o tarô da criança interior. Quem quiser ter, é muito importante para trabalhar, ele é um tarô muito bom. Trabalhar a criança interior, o livro explicativo é muito, muito bom. Então, ela foi obrigada para o Palácio da Fera. Ela estava ali porque o pai dela foi né, voltando de uma das viagens, as aventuras dele, perdeu os bens dele e acabou encontrando esse castelo, passando a noite comendo, dormindo, enfim, estando no lugar. Aí a Fera apareceu e obrigou ele a trazer a filha dele, tá? Trazer em pagamento. Então, assim, aos espaços onde o amor ou a busca pelo amor te leva rumo ao incognoscível, rumo ao imponderável, e que você vai precisar acreditar no direcionamento interno mais profundo, na guiança interna, para saber se você está dando os passos adequados, tá? Pedir auxílio também da sua fada madrinha, que pode ser o mestre espiritual, os guias espirituais, mentores espirituais, os mestres ascensos, alguma mestra ascensa especialmente acendida, para que você perceba e você consiga superar todos os seus condicionamentos sobre o amor, o merecimento do amor, ou, né, sobre si próprio também, porque a Fera, ela pode ser nós, né, nós podemos nos considerar a Fera que não somos merecedores de um amor, de uma abundância, de uma história, tá? Então, é muito essa transformação dos estágios iniciais probatórios de alguma dinâmica ou de algo que a espiritualidade quer trazer para você, mas que inicialmente não precisa ir além, nas profundezas, na essência, na busca, superar os obstáculos. Então, a Fera se apaixonou pela Bela, né?
E aí a Bela ficava ali, cuidava da fera, tal. Se apaixonou por quem de fato a fera era, não porque era um príncipe, se apaixonou pela essência, porque ele tinha a aparência de alguma coisa que não era tão agradável, tá? Então, buscar os motivos mais profundos das coisas e o caminho onde a profundidade te leve para o caminho correto e você cumpra os estágios de algo que aparentemente é negativo, de algo que não está do jeito de acordo com o que você quer, tá? Para você encontrar o amor ou o caminho do amor no espaço, o seu melhor centro de manifestação, no espaço de passar por estágios. Porque ali haveria a necessidade de uma quebra de magia. Então, a fera, ela tinha sido amaldiçoada, porque teve uma época que ela, ela fez bullying, tirou sarra de uma pessoa, fala que uma senhora amaldiçoou ela, porque ela tinha, era bonito, era um príncipe, não sei o quê, tinha se comportado de uma maneira que não era adequada. Então, ela foi amaldiçoada. A fera, que eram príncipes, para se tornar uma fera, e apenas uma moça que acreditasse no amor verdadeiro poderia quebrar o encanto. Então, muitas vezes o amor ele está envolvido numa redoma em que a sua persistência, a inteligência superior, o direcionamento maior, ele permita quebrar o encanto que exista sobre o objeto amado, sobre aquilo que você busca, quem você busca. E esse acreditar, esse ir além das aparências, exatamente, ir além das aparências para a manifestação de algo, a partir de um centro de transformação. Borboleta Azul sempre fala de sair do casulo, dessa transformação, de uma situação aparentemente negativa, revelação divina, essa questão da revelação divina, daquilo que é negativo, das reais intenções, do real ser, aquilo que na aparência parece monstruoso, inadequado ou que imponderável, é justamente aquilo que de fato vai te trazer um centro de realização e o caminho correto. Tá? E a fera, ela foi, visitar o pai, que estava doente, demorou tempo demais, a fera começou a definhar, se a Bela não voltasse, ele iria morrer. Por quê? Porque ele estava ferido pelo amor verdadeiro. E ela também estava ferida pelo amor verdadeiro. Aí ela sentiu falta e voltou. E quando ela chegou no palácio, a fera estava chorando, sofrendo. Assistir esse filme ou qualquer coisa, história que fala da Bela e a Fera vai te ajudar a abrir portais, tá? De conexão com esse espaço interior de transformação que é necessário fazer e que eventualmente signifique acender o interruptor, acender a luz aí interna em algum aspecto na tua vida que vai fazer com que você desabroche para um espaço muito melhor. Tá? Combinou esmalte, combinou arcano, combinou tudo aqui, que lindo. Então é muito isso. E aí a Bela realmente se apaixonou pela fera, pela essência dele, pela forma. E ela entregou o coração e ela chorou muito quando encontrou. Tipo assim, e aí o espaço de entrega de amor ressuscitou a fera e ele se transformou no beijo de amor, ele se transformou naquele que ele de fato era, que era o príncipe, e viveram felizes para sempre. Então esse espaço de ressignificação na tua vida, de quaisquer sistema de crenças, de impossibilidades ou de lidar com o ponderável mesmo, que lhe permita vivenciar o grande amor, mesmo que pareça, a princípio aqui, completamente fora da casa, tá? É muito uma transformação de consciência mesmo sobre qual é o caminho, qual é o espaço, confiança na guiança superior, tá? A guia de corações, ela fala muito sobre a fada madrinha, que pode representar um guia espiritual, nosso bem-amado anjo de guarda, nossa intuição superior, nosso eu superior, tá? Aqui contrariando os conflitos, contrariando a opinião das pessoas, o status quo. Então tem a ver com aqui, apesar de ser da criança interior, tem muito mais essa transformação do adulto que é capaz de acreditar no caminho que só a criança acreditaria. Aqui a união faz a força, Então aqui não é o trabalho sozinho. Aqui o grande cenário ele vai se revelar a partir de um centro de você ter clareza de muitas partes, de muitas perspectivas diferentes sobre sua própria história, sua própria vida, sobre o que o amor significa, sobre onde está o amor, sobre o seu verdadeiro tesouro. E aqui seja uma união de chamas gêmeas, seja um novo início, um novo relacionamento, seja uma união mais profunda, seja propósito de alma. Eu falo muito dessa busca, desse planejamento de maiores informações, esse recolhimento necessário para que você tenha clareza, tá?
do espaço de manifestação, né, de existência aqui, tá? Para que você tenha auxílio divino e conexão de Arcanjo Rafael, que é muita questão de comunicação divina com Gabriel, e a cura de Arcanjo Rafael, minha Maria, Legião de Cura, para que você possa manifestar o amor, possa manifestar o imponderável e o impossível, você possa acreditar naquilo que ninguém mais é capaz. A sua criança interior, ela passa por esse espaço de cura, de se tornar tão pura, tão genuína, tão entregue a uma determinada pessoa, situação, espaço, centro, sonho, revelação, guiança, intuição, que o imponderável se manifeste e aconteça. Vencer todo o centro de conflito interno, tá? Do mental com o emocional. Se permitir experienciar, se permitir criar estratégia e um planejamento, se permitir sonhar como só a criança sonha, que vai ser resgatada de uma torre, ou que vai conseguir realizar aquilo que ninguém mais, né? Quantos sonhos de crianças não se materializam 40 anos depois, né? Hoje eu olho para trás e vejo quantos sonhos de criança que foram além, inclusive, dos meus sonhos, que foram materializados, tá? Então é muito isso, esse espaço da criança interna te auxiliar na estrutura, planejamento, aprendizado e guiança para o espaço correto. Tá? E essa de encontrar o pote de ouro no final do arco-íris, de vencer os medos, as inseguranças, e se não der certo, e se não sei o quê. Todo esse centro mental de ausência de confiança em si mesmo. Esse é o espaço de cura da criança interna. Tá? Então, o nascimento de algo novo, novas criações, tá? Olhar para os sinais, seguir os sinais, ter a confiança no caminho, e mesmo que tudo dê errado, você vai adquirir experiência, aprendizado. É tudo sobre aprendizado, não sobre certezas. Esse espaço de cura da criança interna, tá? Confiar no seu bem-amado anjo de guarda, na ancestralidade cósmica, na divina presença, tá? Sair do controle, tá? Se libertar da confusão mental, das incertezas, de alimentar incerteza e insegurança. Entender que não importa muito o caminho que você vai escolher, o importa que você vai cruzar a linha de jornada e ter os aprendizados, a linha de chegada, aliás. A jornada chegará ao final, uma completude, né? E é trabalhar muito com os animais totem para suprir a necessidade daquilo que você precisa no momento, tá? Alegria, bênçãos, intuições. Se você seguir o caminho, você vai conseguir. Raniel, aqui é muito questão de manifestação do amor, um caminho pelo amor, certo? Seu verdadeiro eu. Sustentar a criação de algo, mesmo que as pessoas achem que você seja uma pessoa doida. Suscitar uma visão superior. Deixar a criança interna conduzir sua vida, não o controle do ego. Então, trabalhar o espaço de rendição, exatamente. Direcionamento. Não é importante se der certo ou se der errado. O importante é seguir o coração, né? A intuição maior da criança interna. O imponderável, né? Porque aqui acreditar que há um pote no final de arco-íris vai fazer toda a diferença. Enfrentar as tempestades emocionais, enfrentar os desafios, tá? Porque é isso que vai permitir que você realize a completude de um grande ciclo, aprenda a trabalhar com a energia, adquira maestria. É sobre não se preocupar tanto em errar e acertar, e sim se tornar um mestre, em ter experiência. Tá? Se libertar do desejo ou da obrigação de acertar. Aceitar as lições a partir de um espaço que não vem de zona de conforto, que vem de libertar o ego, render o ego, tá? Manifestação nos seus sonhos, foco na sua visão. Buscar satisfação e contentamento, porque o sonho ele vai se manifestar no espaço correto. A lei da graça. Então, quando a gente está na lei da graça, a gente acaba conseguindo trabalhar, elidir do retorno kármico negativo, porque a gente se predispôs a passar pelo processo. Ser a sua essência divina, dissolver tudo em graça, em amor incondicional, em aceitação, em união, tá? Em direcionamento pelo coração, pelo cardíaco superior, tá? Pelo eu superior. Gratidão está feita, está selado.
o mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Agora, eu não sei se é o... Eu acho que é esse que é o segundo. Que é o golfinho. Agora, se eu troquei, peço perdão. Cura da criança interna. Amor e nutrição para sua criança interna. Ter um tempo para conversar com a sua criança, entender como ela pode te ajudar a ir além de si mesmo que você já tenha rompido grandes estruturas egóicas, a partir de um centro de alegria, confiança e pureza maior, que você vai conseguir vencer. Muitos precisam trabalhar o perdão divino, se perdoar, tá? Tocar bastante o arcanjo Raziel, né? Que na verdade é os chefes dos Ofanins. A graça divina, obter o favor de alguém maravilhoso, promessas seguras, Raziel, tá? E muito nesse sentido dos labirintos mentais negativos, quando as suas escolhas te levaram para um caminho errado, e um caminho que deu perda, mas o caminho que deu perda, ele significava a necessidade de queda consciencial, que era planejado pelo divino, pelo sagrado, para que você possa adquirir sabedoria. Então é sobre ser expulso do paraíso, ou o preço de ser expulso do paraíso, ou a culpa de ser expulso do paraíso, e cujo isso promove muita insegurança, muito medo de errar, tá? Muita culpa. O peso da culpa que você carrega é sua criança interna que vai te ajudar a ser elidida, tá? Então agora é um trabalho no centro diferente, rituais, práticas sagradas, seja orações, decretos, rituais xamânicos, né, presencial se você puder, ou você mesmo com a sua espiritualidade. Eu gosto de trabalhar muito com a magia do fogo, mas não no espaço de realizar, né, magia de rituais magísticos que existe por aí, sim, de buscar essa comunicação divina. Então, acender vela para o meu bem-amado anjo de guarda, a Santíssima Trindade, os 7 raios, cobrir a cabeça, tá? E a magia da luz, a magia da criança interna, da criança que acredita, que busca um meio de conexão maior com a espiritualidade, para obter esclarecimento divino, guiança divina, transcendência. Então, é um espaço aqui de você ser levado para fora da sua zona de conforto em algum centro para um desenvolvimento espiritual maior, de você ter a ousadia de dar passos que normalmente você não daria, tá? Ou de comportamento que vai além do que tradicionalmente você faria, em nome deste aprendizado maior, para que você possa sair da torre. O que significa sair da torre? Todo o espaço de isolamento, de bloqueio, de estagnação ou de limitação daquilo que você poderia já ter adquirido ou adquirir uma maturidade maior e que lhe permita ter um avanço superior, tá? Então, sempre vão existir tempestades, sua criança fala, então, mas é a ousadia, né, para a realização dos desejos, até o oposto dos desejos, a estrela dos desejos. Então, essa questão, a ousadia de tocar, né, ou ver a queda de uma estrela cadente e fazer um desejo ele ser realizado. Então, esse espaço de cura vem a partir dessa conexão com o sagrado, apresentar seus pedidos à espiritualidade, confiar que a realização dos desejos é possível, trabalhar a entrega, porque aqui existe muita rigidez no espaço do adulto, que ele não acredita que é possível realizar desejos, não acredita que é possível ter mudanças efetivas, que é o outro, que ele não merece, que ele não pode, que não é assim, que não sei o quê. Todo espaço de rigidez mental, condicionamento mental, crenças limitantes, que lhe prenda numa consciência vibracional inferior, daquilo que é impossível, tá? Dos limites do que é possível e do impossível. Porque esse centro de busca mais profunda, né, de você buscar o reflexo no seu ser, de você buscar internamente o seu próprio poder, de você apaixonar-se por si mesmo, pelo caminho, pela espiritualidade, pela humanidade, que vai permitir o guias de espadas, aquele que te mostra a verdade, os 6 de corações, quem, né, estende a mão,
Então, seja sua família de alma encarnada ou não, família estelar, enfim, toda uma estrutura espiritual que você possa ter conexão, que lhe estenda a mão para que você siga protegido pelo caminho, tá? Não venha enfrentar perdas ou sucumbir diante do medo da perda ou de bloqueios autoimpostos, tá? Aqui é o enfrentamento dos medos no espaço mais profundo, das inseguranças e todo o centro de racionalidade, tá? Que o adulto ingessa a criança interior. É o meu amado Micael. Confiar, é o guerreiro da luz e do amor, que apesar dele ser muito identificado com os espaços de guerra, ele é um grande pacifista, ele é um grande negociador, ele é um grande estrategista, ele é um grande pacificador, porque ele trabalha num espaço de proteção apenas e não num espaço de ataque, tá? Então ele trabalha num espaço de integração, é o guerreiro do Cristo, o guardião do Cristo, tá? É o chefe das milícias celestiais, que vem nesse espaço de trazer proteção e não esse espaço de enfrentar batalhas gratuitamente. Então, esse espaço de alinhamento maior, de você não pode confiar em si mesmo, confiar no bem amado Micael, que é o exercício que eu faço ainda todos os dias, que muitas vezes o espaço que eu tenho que sustentar aqui de opinião, de vibração, de estrutura nesse plano é completamente insano para uma mente tridimensional. E aí, como eu sou uma pessoa racional extremamente inteligente, eu também tenho minhas dificuldades. E aí, o que eu faço? Confio no povão da luz. Se Miguel fala, é por aqui que vai, é por ali que eu vou. Tem que fazer tal coisa, é isso que eu faço, tá? Então, entendendo que você está seguindo a sua jornada protegido, tá? E o impossível, ele se faz possível quando a gente está no espaço correto. Quando a gente aceita o auxílio superior. Ou quando a gente entende que a gente não está sozinho da nossa jornada, que a gente não vai ser abandonado em algum momento. Aqui é a questão do abandono que vai precisar trabalhar muito forte. Muito forte, situações onde você precisou do outro e foi abandonado. Situações onde os seus sonhos viraram pesadelo, tá? Situações onde buscar a realização de sonhos trouxe perdas, que é isso que você vai precisar recuperar. A autoconfiança em si mesma, a confiança no outro, lidar com as questões de abandono e de confiança. Porque são pessoas, adultos, que não puderam confiar nos seus pais, nos seus responsáveis, no espaço mais profundo aqui, e que tiveram um centro de ruptura, de quebra de confiança muito intenso, e que hoje se reverbera. Então é como se você questionasse cada passo do caminho que fosse impossível, realizações, impossível. Não, o outro consegue, mas você não consegue. O outro merece, eu não mereço. O outro tem proteção, eu não tenho proteção. Tudo pra você é difícil, porque você está caminhando só em algum nível. Porque se você estender a mão e soltarem a sua mão, você não vai conseguir lidar com isso. Então você se protege desse espaço de vulnerabilidade, tá? Você sufoca a sua criança interna, porque você tem medo de ser criança e confiar de novo no outro, de ser inocente, ingênuo, tá? Genuíno. Então aqui é como se em todos os aspectos o mental estivesse na frente de tudo, tentando controlar, coordenar, considerar possibilidades e te colocasse num espaço engessado, exatamente. Quem quiser ver o significado espiritual e angelical do número 23 e 23, toque de Midas. Então tem muito essa questão de prosperidade e abundância, mas não se apegue à matéria, não fique preso à matéria, porque o rei Midas, né, ele realizou o desejo, né, o gênio apareceu para ele, ele realizou o desejo que era transformar tudo em ouro. E aí ele transformou a própria filha dele em ouro, e aí ele percebeu que não valia a pena, tá? Então, que espaços que essa travessia vale a pena, ou o quanto que você, o que significa a realização dos sonhos, o quanto de energia você está colocando, o quanto você tem sacrificado eventualmente sua família, momentos, ou mesmo o seu lado emocional em nome de uma realização espiritual, profissional, que não vai valer a pena no final. Esse é o exercício, porque toda leitura no nível superior, ela vai trazer o raciocínio, para que você se busque, se lapide. Não tô nesse espaço, lindo, tá? Tá nesse espaço, a carapuça serve? Bom, como é que eu consigo trabalhar isso? Como é que eu consigo lapidar esse centro aqui? Porque esse é o trabalho de sombra real, o trabalho de se olhar, né?
com muita generosidade. Mas aqui fala muito da proteção do masculino sagrado, tá? Dos guias, mentores de Arcanjo Miguel, dos seres de luz. Porque se não foi seguro antes, agora é seguro, Arcanjo Miguel fala. Também o Templo da Rosa, esse espaço de conexão com pessoas, atrair pessoas, poder antigo, iniciações espirituais com Maria Madalena, tá? Antigo poder, expressão, ativação, códigos escarlates. Então, ser atraído para a comunidade ou atrair pessoas que nesse espaço de iniciação espiritual. A Mãe Rosa, o retorno de cada pétala ou de cada ser que fazia parte. Compaixão, humanidade. Então, aqui é muito essa reunião para desenvolvimento de um trabalho espiritual que transforme a Terra. O escolhido, exatamente. Responder ao chamado, liderança, empoderamento, dons da alma. Então, o imponderável, ele é plenamente possível. Gratidão. Está feito, está selado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Terceira opção, quero crer. Fazer um voto. Seja um voto a Deus, seja o Cristo Miguel, seja com você mesmo, um compromisso. O que quer que esteja bloqueando o seu caminho, que não tenha muita clareza no momento, que esteja num momento de confusão, ou alguma coisa que precisa ser transmutada, que você não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Sabe quando a gente não está entendendo muito bem o que está acontecendo? É muito isso, tá? Então faça um voto. Um voto para ter clareza, para o futuro se revelar, para o jogo de espelhos. O jogo de espelhos se revelar a verdadeira face de todos que está envolvido em determinadas dinâmicas, ou até mesmo a sua, porque nós precisamos nos conhecer profundamente. Então, quer libertar muito decepções, tá? Então, muita coisa aqui que você vai ter clareza, ou que vai chegar até você, ou que você vai perceber muitas vezes até sobre nós mesmos, muitas vezes já teve vida passada, aspecto de sombra que eu acessei, que nossa, minha cara trincou de vergonha, fiquei 3 dias com dor assim, em todos os ossos da cara, parecia, meu nome, aquilo, sinusite, quando dói os ossos, quem tem sinusite sabe o que eu tô falando, inflama tudo, dói tudo, a cara que parece que vai explodir de dor, você tem vontade de bater a cabeça na parede pra ver se para de doer. Por quê? Catarse. Por quê? Aspectos meus próprios que eu acessei, que precisava. Então, é muito esse trabalho de sombra, seja a sua sombra, seja a sombra do outro, seja tudo junto e misturado, tá? Então, esse centro aí que a criança esconde de sombra ou daquilo que você atraiu por conta de voto, pacto, contrato, postura, colheita kármica negativa, ou mesmo assinatura energética, ou mesmo as escolhas do coleguinha, porque nem tudo somos nós, e esse espaço de trabalho de sombra, principalmente quarta dimensão, desdobramento em sonhos e tudo mais, vem muito nesse sentido, o espelho que o outro é, de nos mostrar, de nos ajudar a ter maestria, entender o que é nosso e o que é do outro, tá? Essa limpeza emocional para não trazer toda a responsabilidade de tudo e se culpar por tudo também. Nem tudo tem a ver com você. Aprender a entender que as coisas elas fazem parte do livre-arbítrio do outro e da postura do outro, das escolhas do outro. Então daí você olha, tira o coração da frente e fala, bom, e agora qual é a atitude que eu devo tomar diante disso? Qual é o melhor espaço que eu devo caminhar? Como eu lido com isso? Então, como lidar com as decepções? Com as desilusões, tá? Com relação às pessoas, com relação a si mesma, que você vai aplicar, porque tem várias energias, né? Afinal de contas, tudo é uma questão de interpretação e que nós somos o maior responsável por encaixar a mensagem na nossa vida. Né? A espiritualidade, ela não tem a obrigação de trazer uma mensagem fechadinha com um conteúdo que depois você possa responsabilizar o outro por eventual margem de equívoco e tudo mais. Somos nós conosco mesmo. Eu sempre vou questionar. Quando eu tenho uma percepção de algo, um contexto de sombra meu e do outro, eu sempre vou questionar. Mestre Larion, me mostra a verdade com o compromisso de eu viver a verdade cada dia mais. Preciso ter clareza aqui. Isso aí é verdade ou eu estou projetando, ou eu estou, sabe, enfiando o pé na jaca, agindo por um centro de ego, estou errando, porque a gente, né, nós somos seres em evolução, nós vemos com véu de ilusão aqui, nós vemos tudo em parte. Então, só nós, a partir do espaço de atravessar, né, ascensionar ou partir desse mundo que a gente vai enxergar face a face. Mas enquanto a gente estiver aqui, todo mundo está envolto pelos véus de ilusão, ou uns mais e outros menos. Está todo mundo sob
sob o arbítrio de Maia, que é a ilusão, tá? Então, esse centro de trazer clareza para tudo e organização, principalmente cura emocional e libertação emocional, cura da criança interna, para que a manifestação do futuro seja possível, independente de todo o contexto kármico que você manifeste a nível de relações. Aprender a lidar com as decepções, né? Com a quebrada de cara, em confiar no outro, em buscar ser o melhor para o outro, entregar muito para o outro, tá? Aprendendo com meio dos conflitos sociais. Então, o adulto aprendendo que a criança, ela perdoa, né? A criança, ela segue em frente, mas ela precisa ter esse aprendizado para não cair no próximo buraco em seguida. Oferecer os seus dons, mas sem doer, sem sacrifício. Oferecer os dons sem dor, sem exagero, sem falta, com equilíbrio. Celebrar a diversidade do mundo, mas não à custa do seu bem-estar pessoal. Nem sendo, né, praticando desequilíbrio, muito menos recebendo desequilíbrio, tá, do outro. Ok? Então, atravessar essa noite escura da alma no sentido de até onde você vai nas relações e como você lida com aquilo que o outro faz, com as escolhas do outro, tá? Então, todo esse centro do quanto que o espaço de lealdade está sendo exagerado, desequilibrado, trazer equilíbrio para a entrega, né? Existe um momento de afastamento emocional, por mais que a gente ame infinitamente uma pessoa, ela escolhe uns aprendizados mais difíceis. Existem momentos assim que todos vão se afastar de nós, ou que a gente vai ser decepcionado, rompido as nossas estruturas com relação ao que a gente colocou muita expectativa, mas que, tipo, tem o seu ciclo a se cumprir e tá tudo bem, precisa morrer, porque fulano vai partir da tua vida, porque, você entende? Todo esse centro de aceitar a escolha do outro, tá? Ver o outro como ele é, se ver como é. Anjo do compromisso. Entender quais são os compromissos que podem ser pesados demais, tá? Que trazem desequilíbrio, seja aquilo que você provoca ou seja aquilo que você recebe, porque tem as duas energias aqui. Então tem pessoas que elas acabam sendo pesadas demais, então recebem muito daqueles que elas vivenciam no nível de troca, e tem pessoas que oferecem muito. E aí trazer equilíbrio para isso, ok? E não se carregar de obrigações pesadas demais, fazer sua parte é do outro, porque não é assim que funciona. Então, todo o centro de que você faz as coisas demais para ser amado, tá? Que você dá demais para ser amado, tá? Ou seja, aqueles, né, que em algum espaço que haja desequilíbrio. Fala muito de trabalhar todo o desequilíbrio, ou a libertação de relações, pessoas, situações, né, deixar para trás ou ser deixado para trás nesse espaço de ter manifestado algum nível de desequilíbrio, e aí ter que trabalhar todo o espaço de codependência, de validação externa, transformação, morte e renascimento, tudo muda, tá? Libertar as pétalas, então é um espaço de regeneração profunda, tá? Por quê? Porque Ana, a avó de Jesus, encontrar a luz, estabelecer fundações sólidas para que você possa cumprir o seu plano divino do espaço correto. E não se preocupar, porque aqueles que serão atraídos para você, né, vai seguir contigo. E se não seguir contigo, vai chegar quem siga. Então, todo esse espaço de libertar as relações desequilibradas, tá? O desequilíbrio provocado, praticado, suportado, não importa. Para ter esse renascimento em luz. Saber ocupar o espaço correto, seguir o fluxo, não permitir mais que o eu inferior ou o coração humano te mantenha em relações onde haja peso, tá? Seja ser pesado, seja carregar o peso do outro, ok? Inspiração. Então, é um centro de muita transformação, onde as amizades e as parcerias precisam ser equilibradas. Ter um fluxo equilibrado entre o dar e receber, para que daí a sua sorte, ou tudo que você receba, não seja gasto à toa, desperdiçado. Não sei que nem tem aquela história do filho pródigo, quem quiser procura na Bíblia que vai entender. Então ele gastou tudo que ele tinha com os amigos, e a hora que ele precisou, não tinha um amigo para ajudá-lo. Em que espaço você está gastando tudo que você tem com amigos, ou colocando energia em coisas, ou produzindo, recebendo muito, produzindo desequilíbrio.
que aqui tem, como eu digo, as duas faces da moeda. E é trabalho interno, só nós podemos estabelecer os limites adequados e saber qual é o prato da balança que está pesando mais, que necessita de vir para esse centro, né, de equilíbrio, buscar inspiração divina, transformar a forma de ver, tá? Está clareza, gratidão, está feito, está selado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou que sou. Quarta opção, cura da criança interna. Aqui é o exercício de superação dos espaços onde você esperou alguém te ajudar, buscou auxílio e todos lhe faltaram, tá? Aquele centro, né? Aquilo que não deu certo naquele momento. Entender que tem outras razões, esse desenvolvimento de uma perspectiva superior. Mas por que a coisa não deu certo? Porque meu amigo falhou? Porque a pessoa que eu esperava não... Porque a espiritualidade não fez isso? Então, assim, esse trabalho de busca de uma visão superior e ressignificação da sua história na roda de samsara, de todo espaço de desequilíbrio, de você não poder confiar em alguém, ou não poder contar com ninguém, ou te faltar o amigo, seja divino, seja humano, tá? Aqui o guardião dos segredos, o lince, tirar um tempo fora do mundo para observar tudo e se observar, tá? Nada deixa de revelar a verdadeira natureza quando você busca, entra nesse espaço observador, onde você, de buscar maiores informações, né? Tá? Ver os segredos dos outros, tá? E estabelecer o espaço sagrado, esse espaço mesmo de observação muito maior, que lhe permita saber como se posicionar, em silêncio e na solitude, encontrar a sua verdadeira força. Então, muitas vezes aconteceu coisa com você que era para o seu desenvolvimento espiritual e porque naquele centro você não era para ter o suporte necessário que você esperava, porque fazia parte, tá? Do seu caminho, ok? Muito bem. Tá. Então aqui, muitas mãos trabalham melhor que uma. Existe o tempo certo da gente trabalhar com ajuda e existe o tempo certo de a gente não ter ajuda e de a gente ter que caminhar sozinho. Existe o tempo certo da gente deixar as pessoas, não estabelecer nenhum vínculo de codependência, não achar que a gente precisa de alguém para algo. E é esse tempo certo, essa mestria, tá? De realmente seguir o fluxo, saber o espaço de parceria, de colaboração correto, tá? Essa questão, né, da criação que faça parte o outro no seu caminho, mas que ele não seja indispensável e inexorável, que o outro não seja peça fundamental, de você achar que você depende do outro para alguma coisa. Porque estamos todos nós temos um mestre interno, todos nós temos uma conexão espiritual, todos nós temos uma guiança. Então a sua verdadeira satisfação emocional vem com esse espaço mais de conexão consigo mesmo e de superar todo centro de codependência, necessidade de validação, aceitação, tá? De aqui fazer uma grande travessia na forma de se relacionar, que a criança ferida quer ser aceita, quer ser validada em algum aspecto, se acha insuficiente, porque isso tem prejudicado as suas relações, porque é como se houvesse, ou você já está trabalhando esse espaço de aprendizado, de entrar e sair das dinâmicas, sem culpa, sem codependência, tá? Entender que aqui a aventura na Terra é uma grande, a vida na Terra é uma grande aventura, que você veio só e você naturalmente vai voltar só. Né? Se tem uma coisa que é certa, que nós não morremos só e nascemos sós. Então, assim, não tem. Tudo é transitório. Não estabelecer uma lição do desapego, da finalização de ciclos, saber onde entrar e onde sair nas relações, tá? Trazer uma transformação de todo o centro de apego, tá? Ou da forma de codependência ou interdependência. Então, aqui é o espaço tênue e delicado que a criança interna vai precisar aprender, ou você ensinar para ela do que é interdependência e codependência, porque no nível mais profundo, se o outro te faltar, né, essa aceitação do outro, o mundo vai acabar. Em algum nível você acha que precisa de alguém para tudo, ou que você não consegue sozinho.
Mesmo que se alguém seja a sua espiritualidade, tá? Então vem muito nesse sentido, a cura da criança interna é que você é suficiente para manifestar com ou sem o outro, e aí mesmo que seja um mentor espiritual, mestre espiritual, o que quer que seja, você tem o poder de desenvolver as ferramentas, de atrair as parcerias certas, de criar o seu mundo de beleza independente do outro. Entrar e sair das relações, das parcerias, tá? Trabalhar a autoconfiança, acreditar em si mesmo, tá? A autossuficiência aqui também. Existe muito sentimento de insuficiência, incapacidade, tá? E aí são crianças que podem, pessoas adultas que quando crianças puderam ser muito criticadas, podem ter apanhado muito ou podem ter ficado muito de castigo, porque vem nesse espaço de não ser suficiente, não ser bom o suficiente. Eu não sou bom bastante, essa criança interna fala. Eu não sou bom bastante. Gratidão, está feito, está selado. No mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Maçãzinha para os meus amados que escolheram a última opção. Quem escolheu essa última opção, uma, duas ou as 3 opções, 4 opções anteriores trazem mensagem para você. Então assista o vídeo todo, tá? É como se essa última opção fosse a gota d'água no copo cheio, que ela tivesse interrelacionada com outras opções. E que você precisa ter ou 2 opções diametralmente opostas que se complementam. Meu celular, Patrícia. Aqui a gente trabalha com criança, né? Cuida de criança ao mesmo tempo. Aqui é uma cura muito profunda com relação ao amor. Então você pode chegar muito perto de manifestar um relacionamento, ou você pode manifestar um relacionamento que não dura. Por quê? Porque é como se você não soubesse ser 2, você só soubesse ser 1. Tá? E como se você achasse que em algum momento a coisa vai espanar, não é pra você, não vai acontecer, eu não mereço. Existe todo um espaço de apego, seja a solitude, seja o centro de ser solteiro, ou a criação de um centro de independência que vem a partir desse espaço, desse medo inconsciente do abandono. Aí quando eu tenho medo de ser abandonado, eu vou agir de forma que culmine no abandono. Eu vou criar inconscientemente o abandono. Eu vou criar um espaço que eu atraio o outro, que o outro me trai. Atrair eventos que promovam a finalização de um relacionamento, ou que eu nunca encontro um relacionamento bom. E quem já tem esse espaço de união, um sabotador interno, sua criança é, por medo de abandono. Tá? Por quê? Porque você sozinho, você se basta. Ninguém vai te decepcionar, ninguém vai te sofrer, ninguém vai te enganar. Se você errar, é só responsabilidade sua. Só que é aprender a ser 2, abertura emocional. Esse espaço de confiar no outro, de entrega ao outro num centro mais genuíno e que é difícil pra você porque já teve o coração ferido. Por óbvio, ninguém se fecha de graça e a gente já sabe disso, né? Então, algum centro de que amar não foi seguro, confiar não foi seguro, tá? São situações kármicas aqui, pessoas que manifestaram muito dificuldade na infância, tá? Situações de abuso, inclusive de cunho sexual, abuso psicológico, abuso infantil em muitos níveis, tá? Conflitos familiares, conflitos sociais, bullying, várias questões aqui que não é seguro relacionar-se com as pessoas, não é seguro se abrir. Se não é com relação de uma infância, é com relação a um relacionamento afetivo. Foi muito rejeitado, podia ser o patinho feio quando era jovem, adolescente, que ninguém queria. Esse espaço de ter sido, para alguns, uma decepção afetiva, né? No primeiro amor, no segundo amor, enfim, aqueles, sabe, naquele espaço onde você é capaz de ter uma entrega perfeita e genuína a nível de amor e que em algum momento o outro te rejeitou. Pois bem, a rejeição, um complexo de rejeição não superada e curada no nível mais profundo que lhe permita ser 2.
que lhe permita viver como um casal, né? E aqui é um casal verdadeiro, não é esses casal de 3D aí, que as pessoas estão por conveniência, que cada um tá no seu celular, que cada um tá vivendo sua vida, que tá gastando dinheiro, que é codependência, que um tá maltratando o outro. Quando eu falo de relacionamento aqui, a espaço de relacionamento é um espaço vibracional muito superior, onde as pessoas são felizes. Porque se é pra ter um relacionamento onde você é infeliz, ou que tá insuficiente, ou que você tá querendo outra coisa, a pessoa tá querendo outra coisa, onde há traição, sabe? Onde não há, que há infidelidade, cada um tá vivendo uma vida como se fosse solteiro, ou que tá ali por conveniência apenas, é melhor não ter, tá? Então não é você se diminuir pra caber no mundo do outro. É você trabalhar a criação, uma abertura emocional superior para que lhe permita a atração ou a manutenção de uma relação nos espaços de amor incondicional, daqueles que são fiéis até a morte, lealdade até a morte, fidelidade até a morte. Talvez você se ache capaz de ser fiel e leal até a morte a alguém, muito, e que ninguém vai ser com você, ou o contrário, talvez você não tenha capacidade ainda de manter, de estabelecer esse laço de lealdade e fidelidade, porque daí é porque não acredita que é possível. Cura emocional, Arcanjo Rafael, Mãe Maria, Legião de Anjos de cura. Cura das decepções, alguma rejeição muito grande, algum complexo de inferioridade, de insuficiência, alguma situação muito traumática onde você foi considerado insuficiente, que não era bom o bastante, que não era bonito o suficiente, que não era rico o suficiente. Sabe, essas relações assim, essas decepções afetivas que por questões sociais, por exemplo, você tenha sido rejeitado. A nível de criança interna, quando você não tinha as características que seus pais esperavam, quando você não fazia parte daquele, daquele contexto, sabe? As famílias kármicas que vêm no sentido assim, que esperam que o outro aja de uma determinada forma, e aquele que realmente rompe a estrutura, que vem no padrão diferente, né? A tal da ovelha negra, tá? Então, a abertura emocional, trabalhar muito com o Arcanjo Rafael, cura emocional, Mãe Maria, Legião de Anjos de cura, tá? Seja cura galáctica, seja cura presencial no xamanismo angelical crístico, ou diretamente com as consciências, porque a cura ela pode ser acessada por si próprio. Eu só dou opções das quais eu conheço, eu sei que funciona e que eu tenho trabalhado. Seja para mim, seja para todos que se conectam comigo. Mas existem muitos espaços de cura, né? Que você pode alçar diretamente para aqui de luz. Tá? Porque o milagre de Deus, o curador de Deus, o milagre de Deus, ele não está restrito a nenhum processo de cura humano. Ok? Mas aqui é muito importante essa abertura do cardíaco, a abertura da confiança, a abertura para ser dois. Para ser um relacionamento, viver um grande amor. Ah lá, não tem duas sereias tocando o coração? Tá? Então, assim, oferecendo dois corações e aí desabrocha, então é muito isso. Aqui tem uma grande travessia, que algum relacionamento ou alguma dinâmica, você vai ser alçado a um patamar de dar um passo de fé, assim, um salto gigantesco, de realmente sair da zona de conforto, onde você vai até a página 2 nas relações, por conta de medo de se quebrar. Então, a superação dos bloqueios emocionais, tá? Que tem te impedido de ir além, de estabelecer um laço mais profundo, uma confiança mais profunda, uma cura no nível mais profundo, onde você foi quebrado, onde você foi insuficiente, onde você foi humilhado. Tem muitas questões de pessoas que passaram por humilhações aqui, tá? Seja no relacionamento, tá? Seja psicológica, violência verbal, seja violência física, seja violência sexual, tá? Tem muita essa questão aqui. Ou seja, nos espaços de infância, de criança ferida, que passou por centros assim, tá? De rejeição intensa, insuficiência e, né? Bullying, tá? Enfim. Então, esse trabalho interno, tá? De realmente você buscar uma prática espiritual, ritualística, seja sozinho, seja com quem quer, que você tenha confiança para te auxiliar nesse espaço de cura, seja diretamente com o Arcanjo Rafael, Mãe Maria, Legião de Anjos de cura,
essa Larion, para que você consiga ter uma abertura emocional maior, porque tem uma oportunidade muito grande, tá? Tempo e oportunidade são inexoráveis, uma oportunidade muito grande, seja para chegar ou já na tua vida, você não está conseguindo viver tudo que você pode viver aí, você não está conseguindo aproveitar. Estabelecer parcerias, são pessoas que têm muita dificuldade de estabelecer parcerias, tá? De confiar no outro, porque isso já foi meio trágico. E aqui existe um limite, digamos assim, um espaço de desconfiança, até com relação à espiritualidade mesmo. Não é seguro amar, não é seguro confiar, não é seguro ser vulnerável. Exatamente, é o espaço de vulnerabilidade. Se abrir para o amor. Alcançar um nível de cura emocional que você consiga, né, ter contato com as suas emoções mais profundas e possa manifestar ou viver um grande amor de um espaço muito mais profundo. Gratidão está feito, está selado no mais sagrado nome de Deus. Eu sou o que sou. Gratidão.